Esses dias eu li algo fantástico e quero compartilhar aqui com você hoje. Isso que eu li mudou algumas chavinhas aqui dentro da minha cabeça, tanto para Andressa pessoa, Andressa empresária e Andressa líder, que é uma mudança de mentalidade da escassez para a abundância. Mas como assim? Bom, eu vou explicar para vocês como a gente pode pensar nessa mudança de mentalidade, tanto em empresa quanto liderança. Quando a gente fala nisso sobre empresas, a gente pensa aquela empresa que vive na escassez. O que isso quer dizer? Aquela empresa que se fecha nela mesma e ela vai só gerir aqueles recursos que estão dentro da própria empresa. Ou seja, aquilo fica escasso, só aquilo que está dentro de si mesmo. Quando a gente muda para essa mentalidade nas empresas de abundância, é aquela empresa que ela vai se abrir para o mercado. Ela não vai ficar só naquilo de medo da concorrência, mas ela vai entender que todos podem participar, que elas podem fazer muitas alianças estratégicas, muitas outras pessoas, muitos outros fornecedores, até próprios concorrentes podem participar nesse crescimento ou nessa evolução. A gente pode pegar o exemplo de algumas empresas aqui no Brasil que são importadoras de produtos. Elas são concorrentes de mercado, mas elas importam o mesmo produto. O que elas fazem? Elas se juntam nesse momento de fazer a compra, porque o volume maior vai sair mais barato para todos. Ou seja, elas se abrem para poder, junto até mesmo com concorrentes, ter uma facilidade para fazer essa compra da sua matéria-prima. Esse é um pequeno exemplo, porque uma empresa que ela trabalha na abundância, ela entende que ela sozinha talvez possa crescer, mas isso vai ser limitado e que ela pode crescer muito mais se ela tiver aberta a outras pessoas que queiram participar. Assim ela faz o quê? Ela coloca esse propósito ou um propósito sólido no meio e vai convidar todas as outras pessoas, os outros players, enfim, que queiram participar, que também se conectem a esse propósito e queiram participar, contribuindo de alguma maneira. Então olha só que fantástico, porque a gente vai ficar fechados em nós mesmos se existem muitas pessoas, muitas outras empresas que podem contribuir para o nosso propósito e evolução. Da mesma maneira, quando nós estamos pensando nessa mudança de mentalidade, a gente pode aplicar para a nossa liderança. Um líder que ainda está em escassez, ele vai achar o quê? Que ele tem que saber tudo, que ele que precisa sempre dar o direcionamento, que ele vai falar qual é o caminho a ser seguido, que ele tem que saber quais são as ideias sempre vão partir só dele. Em contrapartida, um líder que muda essa mentalidade para abundância é aquele que entende que ele não tem que ter todas as respostas, porque ele não sabe tudo. Então ele vai se abrir para entender o que pode vir da sua equipe. Olha que abundância que existe na minha equipe, quantas pessoas podem compartilhar. Se eu tenho uma equipe, por exemplo, de 10 pessoas, existem 10 cabeças a mais com ideias, olhando por perspectivas diferentes o mesmo problema, para trazer também soluções que são diferenciadas. Nessa modalidade, quando o líder consegue ter essa visão, essa mentalidade de abundância, ele vai não somente pedir ideias para a equipe, mas ele também vai fazer com que essa equipe participe até mesmo da definição dos caminhos. Ele vai fazer uma gestão muito mais descentralizada, uma gestão muito mais participativa, porque ele tem esse entendimento que todos têm algo a contribuir. Então ele não fica só naquele processo de controle e direcionamento que saia dele. Ele vai compartilhar tudo isso com a equipe, porque ele sabe que ele não tem todas as respostas. Então ele vai atrás de quem pode dar as respostas para ele. Ele entende que ele precisa muito mais do que ter a resposta, saber quais perguntas precisam ser feitas e principalmente como ele vai conectar todas essas pessoas para que todos tenham essa participação na geração de ideias, novas soluções, inovações e melhorias. Mas para isso, líder, você tem que estar muito aberto. Primeiro, aceitar que você não sabe tudo. Só isso já é difícil, né? A gente sempre acha que precisa saber de todas as respostas. Então, aceitar, primeiro, que a gente não sabe tudo. Segundo, aceitar que muitas vezes as pessoas da tua equipe podem ter respostas e ideias melhores que as suas. Aceitar as diferenças, ouvir aquelas pessoas que são diferentes de você, que têm perspectivas diferentes das suas. Então, é um processo de abertura e aceitação muito grande. Por isso, líder, que você precisa estar atento aos seus pontos cegos, que podem ser aí alguns processos de rejeição que você tem em relação ao outro ou a ideias diferentes, a inseguranças que você tenha dentro de você e que muitas vezes faz com que você tenha essa postura do eu sou, sabe tudo. Você precisa rever tudo isso que existe dentro de você e que muitas vezes pode estar podando esse processo criativo e abundante que existe na sua equipe. Pode ter certeza que uma mentalidade de abundância para um líder faz com que você enxergue muito mais possibilidades e oportunidades. Não existe só aquilo que você tinha imaginado inicialmente. Existe muito mais
além disso. Por isso eu te convido hoje a refletir o quanto você realmente tem estado aberto, o quanto você tem conseguido enxergar essa abundância que existe dentro da sua própria equipe, ou se você ainda está naquela mentalidade de escassez, com que faz com que você se limite e muitas vezes deixe de ouvir e trazer as pessoas para participar. Será que você ainda quer ficar no controle, dando comando de tudo? Ou será que você realmente enxerga todas essas possibilidades que vêm através da tua equipe? Pensa nisso. Como a sua liderança e a sua empresa estão atualmente?